Boa noite, queridos irmãos, queridos alunos. Eu sou o professor Pastor Walter Costa. Esta é a disciplina Conhecimento Geral da Bíblia pelo Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Iremos hoje, meus queridos, iniciarmos o resumo do Novo Testamento. Hoje é o ensinamento de número 11. Espero, Deus, que todos estejam aproveitando, que estejam se edificando e, principalmente, que esta edificação sirva para vocês edificarem outras pessoas. Peço aos irmãos que estejam em oração por cada um dos amados professores do Instituto, e em especial pelo pastor Anísio, que graças a Deus está melhor de saúde, mas ainda continua requerendo cuidados e também orações dos amados. Então vamos estar fazendo o que a Bíblia nos manda, orar um pelos outros, amém? Bem, amados, terminamos na última sexta-feira os resumos dos livros sagrados do Velho Testamento. O Velho Testamento a boa parte é escrita para os judeus, que podem ser utilizada como referência para a gente, mas basicamente foi escrito para o povo hebreus. O Novo Testamento é dividido em 5 partes. Os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas ou epístolas de Paulo, as cartas paulinas, as cartas gerais, as epístolas gerais e o livro de revelações, o livro da profecia do futuro. Então, iremos iniciar hoje estudando os 4 primeiros evangelhos e também o livro de Atos. O Novo Testamento, esses 5 primeiros livros, podemos considerar todos históricos, tanto o de Atos, que é um livro histórico, como também os 4 evangelhos, porque eles contam a vida, eles contam o ministério, nascimento, vida e ministério de Cristo. Então conta a história de Cristo. O Novo Testamento foi escrito aproximadamente entre 45 e 95 depois de Cristo, e foi escrito no grego koinie, que é a linguagem comum, a forma cotidiana dos gregos falarem a época do século inicial depois de Cristo. Então, os 5 primeiros livros, eles são interligados por um processo de o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas contam a vida de Cristo, os milagres de Cristo, a ascensão de Cristo. E já o livro de João, nós vamos estudar hoje à noite, trata da parte mais espiritual. Portanto, meus queridos e amados, oremos a Deus que possamos juntamente aprendermos a palavra de Deus e colocá-la em nossas vidas como regra de prática e fé. Amém? Irmãos, os 4 evangelhos. O primeiro dos 4 evangelhos é o Evangelho segundo Mateus, escrito por Mateus, que também era chamado de Levi, e era um dos 12 apóstolos de Cristo. O livro de Mateus foi escrito aproximadamente entre 50 depois de Cristo, 50, precisamente mais no ano 50 depois de Cristo. O livro de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, é um livro que serve, procurar um termo aqui, de elo entre o Velho e o Novo Testamento. Quando Mateus escreveu o livro segundo o Evangelho segundo Mateus, basicamente os novos convertidos eram todos judeus. E por este motivo, o livro indica uma forte perspectiva da visão judaica do Messias. Neste Evangelho, é compreensível quando Mateus trata sempre de coisas do Velho Testamento, sempre de fatos ligados aos judeus. Só
neste evangelho, Mateus cita o Velho Testamento 65 vezes, mais do que todos os outros 3 evangelhos, fora dele, é claro. Então, Mateus tem como objetivo mostrar ou apresentar Jesus como sendo o Messias prometido na lei judaica. O projeto do livro de Mateus, o propósito do livro de Mateus é mostrar que o Messias veio, e o Messias era Cristo. Mateus cita passagens proféticas do Velho Testamento para comprovar ou para demonstrar que Jesus realmente era o Messias. Alguns versículos-chave de Mateus. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mostra que Cristo não veio para destruir, sim para cumprir a lei. O único homem capaz de cumpri-la, porque aos demais era impossível. É impossível cumprir a lei, a não ser Cristo, que era perfeito. Outro versículo-chave de Mateus, Mateus 6, de 9 o versículo de 9 a 13. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, que muitos repetem e não oram, apenas faz vãs repetições, deve ser feita com toda oração que se deve fazer a Deus em espírito e em verdade, e analisando se você se enquadra. Por exemplo, você perdoa as dívidas dos teus devedores, você perdoa as pessoas, você apenas pede que seja feita a vontade de Deus. Não adianta apenas palavras ao vento, tem que vir de verdade e em espírito. Amém? Outro versículo de Mateus, Mateus 16, 26. Por que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mostra mais uma vez que nós devemos nos conter em buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são mero acréscimo. Serão acrescentadas, sim, e se não forem, nós já temos o principal, que é o reino de Deus. Amém? Mateus 22, versículos de 27 a 30. De 37 a 40, perdão. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos, sem hipocrisia alguma, glorificamos a Deus por estarmos na graça, porque é impossível você cumprir a lei, somente Cristo cumpriu. E estes 2 mandamentos dependia toda a lei. A lei dos judeus e os profetas dependiam de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. A gente, irmão, se for um belíssimo crente, um crente fiel e justo, que vive meditando nas Escrituras, se fizer 1/3 do dia pensar e viver Cristo, já é uma coisa linda e eu acho quase impossível. Eu não faço isso, perdão. E amar o próximo como nós amamos nós mesmos, meus irmãos. É hipocrisia dizer que amamos. Devemos, no mínimo,
tá entre irmão, amor fraternal, mas não manda seu irmão, manda mal o próximo, que pode ser o teu inimigo. Então, não vamos ser hipócritas, sim ser bíblicos, fundamentalistas, baseados na regra de fé e prática. Lembrando, este mandamento dependia toda a lei, mas a lei foi abrogada por Cristo. Hoje nós estamos na graça. Não estou dizendo que não devemos amar. Sim, devemos amar sim o nosso Deus de todo o coração. Devemos amar o próximo, mas também não devemos ser hipócritas. E para encerrar, Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Aqui está a ordem dada à igreja de Deus. Ah, pastor, mas não foi aos apóstolos? Não, foi dada à igreja. Cristo colocou os apóstolos na igreja. Foi o primeiro a entrar à igreja. E a ordem foi dada à igreja. Como é que eu posso dizer isso? Existe apóstolo? Esses homens estão conosco até hoje? Não, mas a igreja de Deus estará conosco até os confins do mundo, até a consumação de todo o mundo. Amém? Irmãos, passamos do Evangelho segundo Mateus para o Evangelho segundo Marcos. Marcos, ou João Marcos, é parente de Barnabé, e Pedro se refere-se a ele como filho. E de Pedro recebeu informações privilegiadas, informações dos acontecimentos que Cristo passava com os apóstolos. E ele, com uma boa memória, preservou essas informações e colocou na forma escrita. O Evangelho segundo Marcos foi provavelmente escrito entre 57 e 59 depois de Cristo. Ao contrário de Mateus, que escreveu o livro mostrando o rei, o Messias, o livro de Marcos tem a perspectiva de Deus, Senhor, mas sendo servo. Apresenta Cristo como um servo, apresenta não como Deus, mas como aquele que veio para servir e não para ser servido, aquele que foi humilhado, aquele que foi ultrapassado, foi furado de um lado para outro, aquele que levou sobre si os nossos pecados. Ao contrário de Mateus, que tem a perspectiva judaica, já o livro de Marcos é mais para uma perspectiva romana, ao povo, focado ao povo de Roma, aos romanos, e apresenta Cristo como servo de Deus, em conformidade também com o Velho Testamento, como está, por exemplo, em Isaías 42, versículos de 1 a 4. E eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pois pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fomega. Com verdade trará justiça, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Mostra Cristo, mostra o ministério de Cristo em quase sua totalidade, como Cristo sendo um servo. Porém, em algumas passagens mostra também Cristo como sendo o rei, mas na perspectiva geral, no propósito geral, é apresentado Cristo como um servo. Versículos chaves, alguns versículos de Marcos 1,
11. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Marcos 1, 17. E Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Marcos 10, capítulo 10, versículo 14 e 15. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os meninos, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, receber com a pureza das crianças, sem maldade, sem malícia, receber crendo unicamente e confiando unicamente na obra de Cristo. Amém? Marcos 12, 33. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, e é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. De novo, repetido aqui a passagem de amar o nosso Deus de todo o coração. Devemos pedir a Deus que devemos amá-lo com inteireza de coração, não colocá-lo como segundo amor, sempre como primeiro amor. Mas sabemos que quando estivermos nesta carne, que chama carne, iremos ser falhos com relação a isso. Continuando em Marcos, alguns versículos de Marcos. Marcos 16, 6. E ele, porém, disse: Não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. E para encerrarmos o livro de Marcos, Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. A condição para ser salvo não é batizado, é crer. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado, como diz em João 3,18. Passamos do livro do Evangelho segundo Marcos para o Evangelho segundo Lucas. A tradição mostra, desde os primeiros dias da Igreja de Cristo e desde o ministério dos apóstolos após a ida de Cristo, que Lucas, um médico, foi quem escreveu o livro de Lucas e também o livro de Atos. Lucas era companheiro próximo de Paulo. Nós vemos várias passagens que Paulo fala de Lucas, o médico, de Lucas só ficou Lucas com ele, pediu que trouxesse Marcos. Então, uma pessoa ligada ao apóstolo Paulo. E aparentemente Lucas é o único autor bíblico que não era judeu. Lucas era o único autor bíblico, aparentemente, que não era judeu. O Evangelho segundo Lucas foi escrito entre 58 e 65 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas, apesar de narrar os mesmos fatos de Mateus e Marcos, é uma narrativa mais meticulosa, uma narrativa com maiores detalhes, uma exposição em ordem dos fatos, como ele diz. Pareceu-me bem também a mim conveniente descrevê-las, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas, com sua mente médica, uma mente que já com mais propícia ao estudo,
ele conseguiu fazer mais detalhadamente, ele conseguiu descrever com mais detalhes o Evangelho segundo Lucas. Claro que a ação do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas os livros sagrados não são escritos pelo Espírito Santo? Sim, mas Deus não criou robôs. Deus colocou, soprou o entendimento desses homens. E eles, segundo a sua cultura, conseguiam descrever eles de forma clara, bíblica, cristalina, soprada, inspirada pelo Espírito Santo, porém com as suas individualidades. Lucas começa contando o nascimento do primo de Jesus, João, o Batista, aquele que batizava. Mostra a viagem de José e de Maria para Belém, onde nasceu Cristo na manjedoura. Mostra o ministério público de Jesus. Revela sua perfeita compaixão, perdão, através de narrativas, como por exemplo, o filho pródigo, o homem rico e Lázaro, o mendigo, o bom samaritano. São passagens que nos mostram que Cristo é amor, Cristo é compaixão, Cristo é salvação. Cristo não veio condenar, Cristo veio salvar o mundo da condenação. Cristo foi traído, Cristo foi crucificado, Cristo foi humilhado, mas em momento algum deixou de ser o nosso Senhor e nosso Salvador. Em momento algum deixou de cumprir a ordem que recebera do Pai, do nosso Deus. Amém? Versículo-chave de Lucas 2, de 4 a 7. E subiu também José da Galiléia para a cidade de Nazaré, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, mostramos aqui o nascimento de Cristo. Versículos, continuando em Lucas 3,16. E respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mostra também aqui a humildade de João, que nunca quis se exaltar. Um homem de Deus não pode se orgulhar, não pode se gloriar. Toda honra, toda glória deve ser dada a Deus e a Cristo, que é Deus. Amém? Lucas 18, versículos 31 a 33. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue para os gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Continuando com os versículos de Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, a um à direita e a outro à esquerda, dizia Jesus: Pai, repetindo 33, e quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte.
E por último, Lucas 24, de 1 a 3. E o primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O crente comemora, fica feliz com a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Cristo morreu na cruz. Cristo ressuscitou para nos justificar. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Encerramos o livro de Lucas, agora o Evangelho segundo João, escrito por João, que era um dos apóstolos e um que estava presente junto quando Cristo se transfigurou. Foi escrito mais ou menos entre 80 a 95 depois de Cristo. Meus queridos e muito amados irmãos, o livro de João como toda a Bíblia, de suma importância, mas o livro de João tem nuances que são diferentes dos livros dos outros 3 evangelhos. O grande propósito do livro é resumido em João 20:31. Quando ele diz: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ao contrário dos 3 evangelhos anteriores, os chamados evangelhos sinóticos, que o sinótico que tem a mesma visão, apesar de ser escrito um mais voltado para os judeus, outro para os romanos e um outro de uma forma mais meticulosa, eles repetem várias passagens, são idênticas, ou seja, são evangelhos que mostram a mesma visão de Cristo. Já na visão de João, mostra Cristo da sua divinidade, mostra Cristo como Cristo sendo Deus. João queria não só fortalecer a fé dos novos crentes, como também, meus irmãos, corrigir a falsa doutrina que Cristo não era Deus, já surgindo no princípio dos tempos, já surgindo nos princípios dos séculos depois de Cristo, criando que Cristo era um Espírito, que Cristo não era Deus, que Cristo era um Espírito, um Deus, como é dito nas Bíblias falsas. João já estava preocupado com isso. João enfatizou Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e totalmente homem, ao contrário da falsa doutrina. Vejamos João 1, de 1 a 4. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O discurso de que Cristo era um Espírito foi por água abaixo por essas passagens. Como também diz em Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, Deus se fez carne, Deus foi manifestado entre nós. Devemos ter cuidado com as falsas doutrinas, mas glorificamos a Deus que nas igrejas batistas, de doutrina batista, de doutrina bíblica, glorificamos ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito, sendo que os 3 são apenas um, só há um Deus e é o nosso Deus. Amém? O Evangelho de João, o 4º e último Evangelho da Bíblia, apresenta Jesus Cristo como o Verbo de Deus, que existiu desde a eternidade, que se fez carne.
mostra Jesus como Messias, mostra características pertencentes a Deus em Cristo. É muito forte quando ele diz: eu e o Pai somos um. Diz Filipe: mostra-nos o Pai. Diz: Filipe, estou convosco há tanto tempo, não conheceis o Pai. Literalmente, João preocupou-se em aniquilar, em acabar, em desfazer por completo a doutrina diabólica, antibíblica de que Cristo não é Deus. Cristo é sim Deus, e João mostra através do Espírito Santo claramente isso. Além deste fato, João mostra com grande propriedade e com grande sabedoria, advinda do Espírito Santo, que a salvação é unicamente por Cristo. Todo aquele que crê não vai ter ou poderá ter. Todo aquele que crê tem a vida eterna. João fala vida eterna mais de 42 vezes no seu Evangelho. Mais de 40 vezes João repete: quem crê tem a vida eterna. Tudo que o Pai me dá virá a mim, jamais será lançado fora. É outra doutrina diabólica, a doutrina da perda da salvação. E João pregou com muita propriedade. João nos deixou um legado para que possamos crer biblicamente. Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E diz mais: os que são de Deus ouvem a voz de Deus, e os que não são não podem ouvir a voz de Deus, porque não são de Deus. Amém? Irmãos, João mostra Cristo como Salvador, e mostra que Cristo consumou a sua obra, e mostra também a obra que nós devemos crer. Perguntaram a Cristo: que faremos, pois, para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Eu citei João capítulo 6, versículos 27, 28 e 29. Irmãos, quando estava limitando, escolhendo alguns versículos para colocar no Evangelho de João, perdoe-me, é difícil, porque nós temos muitos versículos. Teríamos que ler todo o Evangelho para identificarmos os versículos-chave. Mas alguns que nós devemos ter em mente para evangelizarmos: João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se que Deus amou no passado, e a obra de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Esqueça: fulano pode ser. Não, Cristo pode salvar toda a humanidade, mas só serão salvos aqueles que creem biblicamente em Cristo. Amém? Diz também em João 5,24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Diz João 10, 27 a 29 e 30: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. As ovelhas de Cristo estão na mão de Cristo, na mão do Pai, e selada com o Espírito Santo de Deus. Temos, irmãos, diversas outras passagens. Podemos passar a noite toda aqui falando de passagens de João. Digo a vocês, entraríamos pela madrugada e não concluiríamos em tantos versículos. Então, aconselho uma leitura de toda a Bíblia, claro, mas do Evangelho de João, provavelmente o irmão, a irmã que deseja falar do amor de Deus aos perdidos, a uma pessoa da família, a um vizinho ou no seu trabalho, leia o Evangelho de João. Tenha João, a sequência de João em sua mente, como todo aquele que crê receberá a Deus como Senhor. Os que creram, aqueles que o receberam, devem poder ser feitos filhos de Deus. Então devemos memorizar e aplicar o Evangelho de João
em nossas vidas. Para encerrarmos, não podemos deixar de ler o João 19, versículo 30, que nos diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Meus irmãos, a obra de Cristo está consumada. Cristo veio para salvar todo aquele que nele crê. Você pergunta ao pecador: você crê? Eu creio em Cristo, eu creio em Deus, claro que eu creio. Se você morrer agora, para onde vai a sua alma? Ah, só Deus sabe, eu não sei. Eu pergunto: mas se Cristo, por que Cristo veio ao mundo? Para nos salvar. E por que você não é salvo? Porque você não está crendo como diz a Sagrada Escritura. E sim, como um sistema religioso que não serve de nada, são todos católicos. O sistema religioso é um sistema universal, um sistema católico de ser. Então, meus irmãos, repito, devemos nos adentrar, nos aperfeiçoar no evangelismo. E o livro de João é um livro riquíssimo, que nos dá muitas armas, que nos dá a condição de mostrar ao pecador que toda salvação é obra, tá? Toda salvação é um ato perfeito da obra de Cristo. A salvação é um ato perfeito de Cristo, amém? Não precisa ser completada, nem melhorada, nem piorada. A salvação é um ato perfeito de Cristo, amém? E para encerrarmos a aula de hoje à noite, vamos ao livro de Atos, que é um livro do Atos dos Apóstolos, um livro histórico. E como já disse antes, escrito pelo evangelista Lucas. Ele até começa falando: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido. Está falando de quem? Do Evangelho de Lucas. E agora ele fez a continuação deste livro. O livro de Lucas, aliás, o livro de Atos, foi escrito mais ou menos 61 a 64 depois de Cristo. A pregação do livro de Lucas era evangelística e totalmente dependente do poder do Espírito Santo. Igualzinho é aquele da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Esperança, igualzinho é na Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade, de Campina Grande, igual a toda a Igreja de Deus. A ação, nós apenas levamos, somos instrumentos na mão de Deus, mas toda obra, toda a ação é do Espírito Santo. As igrejas de doutrina batista do livro de Atos, confiavam no poder do Espírito Santo, para através dele o Espírito fosse eficaz e agisse no coração do perdido ou do pecador não remido, não com truques, não com estratégias, não com entretenimento, não tinha teatro, não tinha jogo de luz, não tinha dançarinos, tinha apenas Jesus Cristo, a doutrina cristocêntrica. E é o que nós devemos fazer, meus irmãos: pregar unicamente Cristo, nunca nos desviarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, Cristo nos manda ser pescadores de homens. E se pesca com simplicidade, meus irmãos, lançando a rede, lance a rede do Evangelho de Cristo, mostre ao perdido que Cristo pode salvá-lo. Este é o propósito da igreja: levar o ID de Cristo a toda criatura. O livro de Atos também mostra é dividido em duas partes. A primeira parte, o ministério de Pedro aos judeus, e a segunda parte, o ministério de Paulo os gentios. Lembrando, a base de Pedro era a cidade de Jerusalém, a igreja de Jerusalém. Já Paulo era na Antioquia. Outro detalhe importante, mostra que apenas igreja pode começar igreja. O crente sozinho não pode começar uma igreja, irmãos.
Lembre-se, Paulo encontrou com Cristo. Lembre-se que Paulo era salvo quando depois do encontro com Cristo, tornou-se salvo, e Cristo mandou ele ir até Damasco para ser batizado por Ananias, para poder ter o que? A autoridade para ir por todo mundo pregando o Evangelho. Então Paulo, já salvo, foi até Damasco e lá foi batizado. Olha porque Paulo já era salvo, viu, antes do batismo. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejais cheios do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Olha, irmãos, Paulo encontrou com Cristo. Ele podia dizer: não, eu tenho autoridade, Cristo me deu. Mas ele foi submerso para poder ter autoridade. Não era para ser salvo, para ter a autoridade de levar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho até os confins da terra. Amém? Versículos chaves, alguns versículos de Atos capítulo 1, versículo 8, que é a promessa do Espírito Santo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, Cristo aqui delimita a nossa ação evangelística, viu? Sim, claro, ele mostra. Eu devo começar da onde? De esperança, não dos confins. Comece, onde você mora, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro. Quantas pessoas você evangeliza? Quantas pessoas foram evangelizadas por ti? Então começa de dentro do núcleo para fora, não de fora para dentro. Começou de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 2, 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. E essas línguas que eles falavam eram idiomas, não eram línguas estranhas. E todos eles falavam para glorificar e mostrar as grandezas de Deus. Amém? Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Responderam-lhe, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus, ouvirmos-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa. E Atos 4, vou ler aqui, 4:12, que nos mostra: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, meus irmãos, é o único que nos salva. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso único caminho. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Meus irmãos, terminamos hoje assim a nossa primeira aula do Novo Testamento. Falamos dos 4 evangelhos, falamos do livro de Atos, mostramos que o evangelho de Mateus foi escrito mais por uma perspectiva judaica, o de Marcos numa perspectiva para os romanos, o de Lucas foi uma minuciosidade maior, detalhes mais apurados, e mostramos também que o evangelho de João é um evangelho diferente, um evangelho que mostra Cristo como sendo Deus, que detona, que destrói
totalmente a doutrina que Cristo é apenas o Espírito. E vimos também o livro de Atos, que é a continuidade, não a fundação da igreja, a continuidade da igreja que Cristo fundou em Cafarnaum, onde foram agregados mais irmãos à sua igreja, e essa igreja levou o propósito que é ir por todo mundo e levar o Evangelho. Irmãos, roguemos a Deus por uma semana abençoada, debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador, e assim Deus nos permitindo, estaremos na próxima sexta-feira, no mesmo horário, dando continuidade. Iremos estudar na próxima semana as cartas de Paulo, as cartas escritas de Romanos até a Filemon pelo apóstolo Paulo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e nos fortaleça para servi-lo cada vez mais.